de uma foto que eu tirei recentemente com a mão no bolso. Aí apareceu uma galerinha aí, desculpe a sinceridade, que dizem-se cristãos, defensores da Bíblia, falando, vendo, ele é um maçom. Aí colocaram foto minha junto com foto de Napoleão Bonaparte, que também estava com a mão no bolso aqui. A prova, ele admitiu que ele é maçom, a maçonaria infiltrada na igreja adventista. Rodrigo Silva, maçom. Explique, você não vai dar uma satisfação. Meus queridos, com todo respeito, como é que cansa, como é que a ignorância é atrevida, atrevidíssima, eu diria. Então vamos lá, vamos por parte explicar o que significa esse símbolo. Para começo de conversa, nós temos que entender que mesmo que alguns símbolos sejam usados por algum grupo, não significa que toda vez que faz aquilo é por causa daquele grupo. Por exemplo, até um tempo atrás, o símbolo do arco-íris era apenas o símbolo da promessa de Deus com Noé. Hoje o símbolo do arco-íris virou um símbolo do movimento homossexual. Então agora tudo que tiver arco-íris é relacionado com a homoafetividade? Não necessariamente, tá bom? Há tempos atrás, agora eu fui mergulhar com a minha esposa e junto com os mergulhadores fizemos um símbolo típico de todos os mergulhadores. Acharam que era símbolo satânico, que era coisa de... Nossa, não dá nem para explicar, tá bom? Então aqui eu vou dar uma explicação rápida para vocês do que significa esse símbolo dentro da mão aqui que eu coloquei ali naquela foto para fazer apenas uma brincadeira, porque eu tirei a foto dentro de um museu com um chapéu antigo lá no Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Para começo de conversa, a maçonaria surgiu na Idade Média, lá pelo século 13, 14, se eu não me engano, tá bom? Século 13 ou 14, depois tem que checar lá. Não havia maçonaria antes disso, tanto é que a maçonaria é uma palavra que vem do francês. Não tem nada a ver, eram pedreiros da França que começaram com uma ordem secreta, a maçonaria. Eu não sou maçom, tá certo? A Igreja Adventista não apoia que nenhum dos seus membros sejam maçons. Nós não concordamos com a ideologia maçônica, tudo isso é bom deixar bem claro, tá certo? Agora alguém falou, não, porque há vários símbolos da maçonaria e aquele de colocar a mão ali no ombro, no bolso aqui é um símbolo de maçonaria. Não, não tem nada a ver. Leiam um artigo de Meyers, eu vou colocar o link desse artigo aqui, um artigo acadêmico mostrando de onde vem essa simbologia de colocar a mão aqui. Essa simbologia existia desde a Grécia Antiga. Esquines, por exemplo, era um orador grego e Esquines tem várias estátuas dele onde ele está com a mão aqui dentro da toga. Então ali na Grécia Antiga começou esse costume de colocar a mão dentro da toga. Então você tem várias estátuas gregas, greco-romanas com o sujeito com a mão aqui. E Esquines dizia que a mão aqui dentro da toga era o gesto de maior respeito na hora de fazer um discurso. Era um gesto de oratória, de poder, de discurso. Aí, durante muito tempo na era vitoriana, desde o século XVIII aproximadamente, muitos homens se retratavam, grandes estadistas, colocando a mão aqui porque era um símbolo de respeito. Respeito, nada mais do que isso. Então, como eu estava tirando a foto dentro de um museu com um chapéu antigo, eu imitei o gesto daqueles antigos ali de colocar a mão no peito. Foi só isso. E vou mais. Se a maçonaria só surgiu na Idade Média, mas eu vou mostrar para você fotos de estátuas gregas já com aquele gesto, como é que explica que o gesto sempre é símbolo da maçonaria? Então esses que ficam falando bobagem na internet aí, com todo respeito, vocês têm um serviço ao diabo, porque até quando alguém me mandou uma mensagem falando assim, olha, o que estão falando, está rolando na internet isso aí, eu estava justamente dando um estudo bíblico para uma família em vários cantos do Brasil, pelo Zoom, é claro, um estudo bíblico sobre Apocalipse 17, sobre Apocalipse 13, que eu já estou há 4 lições apenas para estudar sobre isso. Eu estou procurando fazer sério o trabalho de Deus. Aí vem esses panfletários de internet que queriam atrapalhar a vida da gente. Agora uma coisa, você falou assim, ele é maçom? Prova. Prova que existia maçonaria antes do século XII. Prova com fontes primárias, com fontes autênticas, sem esse blá blá blá, blá 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 de alguns internautas aí que não sabem nem o que é fazer uma pesquisa científica. Para terminar então meu desabafo aqui, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Um dos maiores argumentos que os ateus e agnósticos têm contra a religião é esta esquizofrenia ignorante de alguns crentes que começam a botar na internet fake news,
teorias da conspiração sem nenhuma base acadêmica, sem nada que comprove aquilo que ele está falando. E muita gente indouta acaba comprando a ideia aí de bons oradores que vão falando as coisas ao léu assim, sem nenhuma fonte acadêmica. Eu vou colocar aqui apenas o artigo que eu falei da Mayers, para que vocês possam ver o que é uma pesquisa científica e histórica sobre o sentido de colocar a mão no peito. Ainda que a maçonaria possa eventualmente ter usado esse símbolo, como eu falei com relação ao arco-íris, não é sempre que você vê um arco-íris desenhado num livro que você está falando de um movimento LGBTQIA+, tá certo? Então cuidado aí, porque a Bíblia fala que o falso testemunho é pecado. Qual